Hora Santa, em desagravo e reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A hora do Sagrado Coração de Jesus é uma hora de oração reparadora, em honra a este coração que tanto amou os homens e que da maior parte deles só recebe sacrilégios e ingratidões, tal como mesmo revelou a Santa Margarida Maria Alacoque. Será conveniente rezá-la todas as sextas-feiras, pois é o dia em que a tradição da Santa Igreja atribui ao culto do Sagrado Coração de Jesus. Não deixemos, contudo, de a fazer, sempre que a isso formos chamados. Eis as promessas que o Sagrado Coração de Jesus fez aos seus devotos, reveladas a Santa Margarida Maria Alacoque. Primeira promessa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Segunda: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Terceira: estabelecerei e conservarei a paz nas suas famílias. Quarta: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta: serei o seu refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta: lançarei bênçãos abundantes sobre todos os seus trabalhos e empreendimentos. Sétima: os pecadores encontrarão em meu coração uma fonte inesgotável de misericórdias. Oitava: as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática desta devoção. Nona: as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Décima: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais empedernidos. 11ª: as pessoas que propagarem esta devoção terão os seus nomes inscritos para sempre no meu coração. 12ª: a todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Esta última promessa chama-se a Grande Promessa. A salvação está nas nossas mãos. Ainda que moremos longe da Igreja e do sacerdote, empenhamos todo o esforço necessário para fazer as 9 primeiras sextas-feiras. Será talvez um grande sacrifício, mas a graça da boa morte e da salvação vale a pena por completo. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho. Que tenho eu, meu Deus, para pôr sobre a patena, que as mãos do sacerdote elevam no altar, a não ser esta imensa, esta infinita pena de nada ter para dar. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho.
ponho na patena, a minha vida inteira ofereço-a no altar. Mas ainda me fica esta infinita pena de nada ter para dar. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho. Em cada hóstia imaculada e pura, quantos os grãozinhos do nosso trigo loiro, mas para ser hóstia sofre sobre a moldura cada baguinho de ouro. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho. Escutemos agora as belas meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Nosso Senhor Jesus Cristo quis padecer tanto por nós para nos fazer compreender o grande amor que nos consagra. Duas coisas fazem conhecer um amigo, escreve Cícero: fazer-lhe bem e padecer por ele. E esta é a maior prova de um verdadeiro amor. Deus já tinha demonstrado o seu amor ao homem, dispensando-lhe inúmeros benefícios. Mas, segundo São Pedro Crisólogo, beneficiar unicamente ao homem parecer-lhe-ia muito pouco o seu amor, se não tivesse encontrado o modo de demonstrar-lhe quanto o amava, padecendo e morrendo por ele, como fez de facto, tomando a natureza humana. E que maneira mais apta poderia Deus encontrar para manifestar-nos o amor imenso que nos consagra do que fazer-se homem e padecer por nós? Não poderia manifestar-se de outra maneira o amor de Deus para conosco. Escreve a esse respeito São Gregório Nazianzeno: Meu amado Jesus, muito vos tendes esforçado por demonstrar-me o vosso afeto e patentear-me a vossa bondade. Grande, pois, seria a ofensa a vós feita se vos amasse pouco ou amasse outra coisa além de vós. Cornélio a Lápide diz que Deus nos deu o maior sinal de amor, deixando-se ver coberto de chagas, pregado à cruz e morto por nós. E antes dele, disse a São Bernardo que Jesus, na sua paixão, nos fez conhecer que o seu amor para conosco não podia ser maior do que foi. Escreve o apóstolo que quando Jesus Cristo quis morrer para a nossa salvação, demonstrou até onde chegava o amor de um Deus para conosco, miseráveis pecadores. Ah, meu amante Salvador, compreendo, todas as vossas chagas me falam do amor que me tendes. E quem poderá deixar de vos amar, depois de tantos sinais da vossa caridade?
Santa Teresa tinha razão de dizer: "Oh amabilíssimo Jesus, que quem não vos ama demonstra que vos desconhece." Jesus Cristo, mesmo sem padecer e levando na terra uma vida agradável e deliciosa, poderia nos obter a salvação. Mas, como diz São Paulo, havendo-lhe sido proposto o gozo, sofreu na cruz. Hebreus 12:2. Ele recusou as riquezas, as delícias, as honras terrestres. Escolheu uma vida pobre e uma morte cheia de dores e de opróbrios. E porquê? Não seria suficiente se ele tivesse suplicado ao Pai Eterno com uma petição simples que perdoasse ao homem, a qual, sendo de valor infinito, bastaria para salvar o mundo e infinitos mundos. Por que é que então foi ele que quis suportar tantos tormentos e uma morte tão cruel, havendo-se separado a alma de Jesus do seu corpo, exclusivamente por pura dor, como nota um autor? Por que tanto esforço para remir o homem? Se uma prece de Jesus bastava para remir-nos, responde São João Crisóstomo, no Sermão 128. Contudo, não bastou para nos demonstrar o amor que este Deus nos tinha. O que bastava à redenção não bastava ao amor. E São Tomás confirma-o dizendo: Cristo, sofrendo por amor, pagou a Deus mais do que exigia a reparação da ofensa do género humano. Porque Jesus muito nos amava, desejava também ser muito amado por nós, e por essa razão fez o quanto pôde, mesmo a preço de sofrimentos, para conquistar o nosso amor e nos fazer compreender que nada mais lhe restava fazer para ser amado por nós. Ele quis padecer muito para obrigar-nos a amá-lo muito, diz São Bernardo. E que maior prova de amor, diz o próprio Salvador, poderá dar um amigo a seu amigo do que dar a vida por seu amor. João 15:13. Mas vós, ó amantíssimo Jesus, diz São Bernardo, fizeste mais do que isso, já que quiseste dar a vida por nós, não vossos amigos, mas inimigos e rebeldes. É o que faz notar o apóstolo quando escreve: Deus faz brilhar a sua caridade em nós, porque quando ainda éramos pecadores, em seu tempo, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Vós, pois, ó meu Jesus, quiseste morrer por mim, vosso inimigo, e eu poderei resistir a tão grande amor?
Aí, pois, já que com tanto ardor desejais que vos ame sobre todas as coisas, repelirei todo o outro amor, e quero amar-vos a vós somente. São João Crisóstomo diz que o fim principal que teve Jesus em sua paixão foi o de manifestar o seu amor e assim atrair os nossos corações com a recordação dos sofrimentos por nós suportados. E Santo Tomás ajunta que por meio da paixão de Jesus chegamos ao conhecimento da grandeza do amor que Deus dedica ao homem. E já antes dele disse São João: nisto conhecemos a caridade de Deus, que Ele entregou a sua alma por nós. Ó meu Jesus, ó Cordeiro Imaculado, por mim sacrificado na cruz, que não seja baldado o que padeceste por mim. Antes, fazei que me aproveite de tantos sofrimentos vossos. Prendei-me inteiramente com os doces laços do vosso amor, para que não vos abandone, nem me separe mais de vós. Terço do Sagrado Coração de Jesus. Todas as orações que rezarmos no decorrer deste terço têm autorização da autoridade eclesiástica e muitas delas são indulgenciadas. Todas as meditações são de São Boaventura. Oração inicial com 100 dias de indulgência. Meu amabilíssimo Jesus, para testemunhar-vos o meu reconhecimento e em reparação das minhas infidelidades, eu, aqui dizemos o nosso nome, vos dou o meu coração e me consagro inteiramente a vós, e proponho, com a vossa graça, nunca mais vos tornar a ofender. Primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Com Cristo estou cravado na cruz. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19. O verdadeiro adorador de Deus e discípulo de Cristo, desejoso de se conformar perfeitamente com o Salvador do mundo, por ele crucificado, deve, antes de tudo, e com todas as forças da sua alma, procurar carregar consigo a cruz de Cristo, tanto no espírito como no corpo, de maneira que possa sentir em si mesmo, realmente, a citada frase do apóstolo. Porém, tão grande afeto e sentimento só merece experimentá-lo vivamente quem, reconhecido e grato pela paixão do Salvador e recordando-a de contínuo, medita os trabalhos, as dores e o amor de Jesus crucificado com viveza de memória. Rezemos em desagravo e reparação pela ingratidão humana. Nas contas do Pai Nosso, rezemos: Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais, com 300 dias de indulgência. Nas contas da Ave Maria, rezemos: Meu Jesus, misericórdia, com 300 dias de indulgência. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Meu Jesus, misericórdia. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus,
tende piedade de nós. Senhor meu bom Jesus crucificado, na cruz que o meu pecado preparou. Mas quem não há de amar Jesus amado, a quem tão sem medida nos amou? Oh, bom Jesus, amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Segundo mistério, a flagelação de Jesus. Sabemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demónio e ensinar-nos a sermos humildes na consecução da vitória. Aceitou ainda valorosamente a vida áspera e solitária para estimular as almas fiéis à empresa da perfeição e encorajá-las a suportar graves labores e amarguras. Eia, pois, discípulo de Cristo, com o piedoso Mestre, saia procurar os segredos da solidão e, feito companheiro das feras, do silêncio misterioso, da oração devota, do prolongado jejum, serás imitador e partícipe do tríplice combate com o inimigo astuto. E em todo o perigo de tentação, aprenderás a recordar a Jesus, o qual, provado em todas as coisas à nossa semelhança, à exceção do pecado, é o nosso pontífice, que sabe condoer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Rezemos a desagravo e reparação pelas infidelidades ao coração de Jesus. Doce coração de Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Meu Jesus, misericórdia. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Que de martírios e de humilhações, para salvar Jesus a humanidade, para fazer dos nossos corações o templo da Santíssima Trindade. Oh, bom Jesus, amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Terceiro mistério doloroso, a coroação de espinhos. Jesus banhado em pranto. Para desafogar a ternura de infinita piedade, o bom Jesus, fonte de toda a misericórdia, por nós chorou. E não uma só vez, senão muitas. Primeiramente, perto do túmulo de Lázaro, depois, sobre a cidade,
E por último, na cruz. Brotaram daqueles piedosíssimos olhos arroios de lágrimas, a expiação de todos os pecados. E foi copioso o pranto do Salvador, que lamentava já a miséria da fraqueza humana, já a profunda cegueira dos corações, já a extrema perversidade dos obstinados na malícia. Ó coração duro, insensato e perverso, digno de ser espranteado como um morto para a verdadeira vida. Enquanto chora por ti a sabedoria do Pai, tu, entre tantas misérias, te divertes e ris? Rezemos a desagravo e reparação pelas traições ao divino coração de Jesus. Doce coração de Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Meu Jesus, misericórdia. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor meu bom Jesus crucificado, na cruz que o meu pecado preparou, mas quem não há de amar Jesus amado, a quem tão sem medida nos amou? Oh, bom Jesus, amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Quarto mistério, o carregamento da cruz até ao Calvário. Jesus, o pão consagrado. Se dignos são todos os mistérios da vida de Cristo, é todavia digníssima por excelência a recordação do convívio final da última ceia, onde não apenas se comeu o cordeiro pascal, mas ainda se ofereceu em alimento o Cordeiro Imaculado, que tira os pecados do mundo, sob as aparências de pão, que encerra em si todo o deleite e a suavidade de todo o sabor. E resplandeceu, de modo prodigioso, o excesso do seu amor, quando, amando os seus até ao fim, os confortou no bem, com aquela exortação dulcíssima, admoestando especialmente a Pedro a perseverar na fé, e oferecendo a João o seu peito para lugar de repouso sagrado e jucundo. Oh, como são admiráveis estas coisas! No entanto, experimenta a sua doçura somente a alma que, convidada a tão soberano convívio, corre com todo o ardor do seu espírito e pode cantar com o profeta. Como o cervo aspira à fonte das águas, assim a minha alma anseia por ti, meu Deus. Rezemos a desagravo e reparação pelos ultrajes e sacrilégios eucarísticos. Doce coração de Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia.
Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Que de martírios e de humilhações, para salvar Jesus a humanidade, para fazer dos nossos corações o templo da Santíssima Trindade. Oh, bom Jesus, amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Para infundir alento às almas, com a esperança do galardão eterno, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a um monte elevado. Aí lhes explicou o mistério da Trindade, lhes predisse as abjeções da paixão e mostrou, na transfiguração, a glória da ressurreição futura, sendo-lhes testemunhos a lei e os profetas, na aparição de Moisés e Elias, e testemunhos ainda o Pai e o Espírito Santo, na voz e na nuvem, para que desta sorte, confirmada na verdade e sublimada até ao cume da virtude, a alma consagrada a Cristo de todo o coração exclame com Pedro: Senhor, que bom é estarmos aqui. Isto é, no gozo sereno da tua contemplação e arrebatada em doce sonho e êxtase, escutando as misteriosas palavras que não é lícito ao homem pronunciar. Rezemos a desagravo e reparação pelas blasfémias contra o Divino Coração. Doce coração de Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Meu Jesus, misericórdia. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Oração final, com 300 dias de indulgência. Sagrado coração de Jesus, que manifestaste à bem-aventurada Margarida Maria o desejo de reinar sobre as famílias cristãs, vimos hoje proclamar sobre a nossa família a vossa mais ilimitada realeza. De ora em diante, queremos viver da vossa vida. Queremos fazer florescer em nosso seio as virtudes, a que prometeste a paz já na terra. Queremos desterrar, longe de nós, o espírito mundano que amaldiçoaste. Reinareis sobre a nossa inteligência pela candura da fé. Reinareis sobre os nossos corações pelo amor sem reserva, de que por vós serão inflamados e com que manteremos o ardente desejo
de receber frequentemente a vossa divina Eucaristia. Dignai-vos, ó Divino Coração, presidir as nossas reuniões, abençoar as nossas empresas espirituais e temporais, dispersar os nossos cuidados, santificar as nossas alegrias, aliviar as nossas penas. Se jamais um ao outro dentre nós teve a desdita de vos ofender, recordai-lhe, ó coração de Jesus, que sois bom e misericordioso para o pecador penitente. E quando soar a hora da separação, quando a morte vier lançar a dor no meio de nós, todos nós, os que vão e os que ficam, seremos submissos aos vossos decretos eternos. Consolar-nos-emos com o pensamento que virá um dia em que toda a família, reunida no céu, poderá cantar para sempre as vossas glórias e os vossos benefícios. Digne-se o coração imaculado de Maria, digne-se o glorioso patriarca São José, apresentar-vos esta consagração e lembrar-no-la todos os dias da nossa vida. Viva o coração de Jesus, nosso Rei e nosso Pai. Amém. Os Santos e o Coração de Jesus. Todas as meditações são do Padre William Faber, do seu livro Tudo por Jesus. Da vida de Santa Gertrudes. Há nas revelações de Santa Gertrudes uma bela passagem que nos faz ver quanto são agradáveis ao Senhor todos os nomes prodigalizados por uma terna, mas respeitosa familiaridade. Jesus diz-lhe que todas as vezes que um homem diz a Deus, meu doce Salvador, ou querido do meu coração, ou coisa semelhante, recebe uma garantia de salvação, em virtude da qual, se perseverar, receberá no céu um privilégio especial, semelhante ao favor que São João Evangelista, o discípulo amado, gozou na terra. Da vida de São Paulo da Cruz. Devem realizar, por um constante espírito de reparação e de oblação de si mesmas a Deus, os sentimentos que animavam o bem-aventurado Paulo da Cruz, que se lamentava e deplorava com lágrimas amargas a ingratidão dos homens, que com tanta frieza correspondem à infinita bondade de Deus. Costumava ele dizer muitas vezes: o que é isto? Um Deus feito homem? Um Deus crucificado? Um Deus morto? Um Deus oculto sobre as espécies sacramentais? O quê? Um Deus! E ficava-se, por algum tempo silencioso, numa espécie de sono estático. E depois exclamava outra vez: oh abrasadora caridade! Oh excesso de amor! Quem é Ele? E quem somos nós, por quem Ele tem feito tanto? Oh ingratas criaturas! Como pode ser que não ameis a Deus? Ai, e não poderei eu acender em todo o mundo o fogo do amor divino? Não terei força para ir pregar por toda a parte, sobre as vistas do céu, o meu meigo Jesus crucificado,
o nosso bom Pai que morreu na cruz por nós, miseráveis pecadores. Da vida de Santa Maria Madalena de Pazzi. Lê-se na vida de Santa Maria Madalena de Pazzi uma prova ainda mais notável da influência que exerce no Sagrado Coração de Jesus este piedoso hábito de nos afligirem os pecados dos outros. Tiremos deste exemplo as mais suaves consolações, o mais agradável incentivo, pois na nossa esfera respectiva ser-nos-á fácil seguir os passos desta santa, embora caminhando muito atrás dela, e imitá-la na prática desta devoção. Era ela apenas uma criança de 8 anos, quando um dia ouviu a um homem dirigir a outro tais injúrias, que necessariamente o tornavam réu de um pecado grave. Molestou-a tanto esta ofensa cometida contra Deus, que não conseguiu conciliar o sono, e passou toda a noite a chorar este ultraje feito à majestade divina. 16 anos decorreram e a santa tinha esquecido completamente esta ocorrência, quando Deus lhe fez conhecer, numa revelação, que em recompensa das lágrimas que havia derramado por um pecado alheio, estava destinada a uma glória muito especial, que lhe representou sobre a forma de um esplêndido vestuário cor de fogo. Aquele que não esquece o copo d'água dado em seu nome, muito menos esquecerá estes atos internos de amor e condolência. Que tesouro se nos patenteia, se o nosso amor souber vigilante aproveitar as ocasiões favoráveis. Da vida de São Francisco de Assis. São Boaventura conta de São Francisco que atroava este os bosques com os seus gemidos, que por toda a parte derramava lágrimas e batia no peito, ora murmurando em voz baixa, como que segredando a Deus, ora clamando por ele em alta voz e pedindo-lhe perdão para os pecados do mundo. Que digo? Acrescentou o doutor Seráfico, quando via almas resgatadas pelo preço do sangue precioso de Jesus Cristo, manchadas com o ferrete que imprime o pecado. Por elas chorava com tão terna compaixão que, semelhante a uma mãe, parecia que ele as dava à luz para Jesus Cristo. A glória de Deus, os interesses de Jesus, o amor das almas, ocupava o coração do Santo Patriarca de Assis, e nele se confundiam de tal modo que cada um destes três motivos, sustentando-se mutuamente em toda a parte, supria alternadamente nele a falta de qualquer dos outros.
da vida de São Bernardo. Outro modo de excitarmos em nós a dor do pecado é o que São Bernardo sugeriu ao Papa Eugênio. Olhai o mundo com os olhos do Espírito e contemplai as nações. Não estarão antes secas e destinadas ao fogo que maduras para a colheita? Quantas delas não parecem prometer frutos e, contudo, vistas de perto, não passam de arbustos selvagens? Que digo? Nem sequer são arbustos. São velhas árvores, nuas, que apenas dão bolota para o pasto dos porcos. Tomai um mapa mundo, lançai a vista primeiro para a Ásia, onde nasceu Nosso Senhor, onde sofreu. Vede a Turquia, a Pérsia, a Tartária, a China, o Japão e o vasto continente das Índias. Que pequeno é o número de cristãos nessa imensa extensão. A idolatria, sobre 1000 vergonhosas formas, a falsa religião de Maomé, seitas que adotam o nome de Cristo e que o renegam pelo cisma e pela heresia. Tais são os cultos que estendem o seu império naquelas magníficas regiões, e dificilmente se encontrará aqui ou ali um homem que invoque o nome salutar de Jesus e renda homenagem ao seu precioso sangue. E não obstante, foi lá que o homem foi criado, que o paraíso terrestre se abriu para ele. Foi lá a residência do povo eleito. Foi lá que o Filho de Deus ensinou e que derramou o seu sangue. Foi lá finalmente que os apóstolos pregaram que Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório, São João Crisóstomo defenderam a fé e derrubaram a heresia. Da vida do Padre Álvares, confessor de Santa Teresa d'Ávila. O Padre Baltasar Álvares, confessor de Santa Teresa, sugere uma outra prática. É percorrer o mundo em espírito, visitar todas as igrejas, todos os tabernáculos onde está o Santíssimo Sacramento e aonde tão poucos fiéis vão adorar aquele cujo amor deveria abrasar os nossos corações. As ruas estão cheias, diz ele, mas as igrejas estão vazias. Vêem-se multidões afadigadas com os seus próprios interesses, e muito pouco quem venha falar a Jesus dos céus. Santo Afonso recorda-nos com a sua habitual candura a falta de asseio, a desordem, o abandono de tantas igrejas, onde Jesus é obrigado a permanecer, e às quais durante semanas inteiras ninguém o vai visitar. Porquanto os atos de amor filial, sempre diferentes, mas sempre eternos, não podemos nós dividir o nosso coração na sua presença, em todos esses santuários abandonados. Não poderíamos fixar os nossos pensamentos em Jesus, assim abandonado, até que o nosso coração se inflamasse e as lágrimas rebentassem dos nossos olhos? E quanto seria agradável a este bom Senhor esta humilde oferta de um coração aflito? Ele gosta de que se lembrem dele, e nada é pequeno a seus olhos, quando se obra por amor dele, pois o seu amor transforma tudo
engrandece tudo. Da vida do Padre Lefebvre. Orlandini conta do Padre Lefebvre que abrangia na sua caridade todo o género humano, sem exceção alguma, e que se ocupava incessantemente, junto de Deus, em advogar a causa de cada indivíduo. Quando mais embrenhada no vício e manchada de crimes se encontrasse qualquer pessoa, mais se inflamava a sua caridade por ela. A fim de fervorar mais as suas orações, excitava e elevava os seus pensamentos com as mais santas reflexões. Quando pedia por alguém, representava-o como resgatado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, de sorte que estimulava a sua caridade e o seu zelo, pondo diante dos olhos a alta dignidade da pessoa por quem pedia e, ao mesmo tempo, oferecia a Deus, por ela, os merecimentos de Jesus Cristo e dos santos, com os mais vivos sentimentos de fé e caridade. Esta simples prática, feita com perseverança, tinha-o levado a formar de todos uma alta opinião. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus com 7 anos de indulgência. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Pater de Celis Deus, Miserere nobis. Filii Redemptor mundi Deus, Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus, Miserere nobis. Cor Iesu Filii Patris Aeterni, Miserere nobis. Cor Iesu in sinu Virginis Matris ad Spiritus Sancto formatum, Miserere nobis. Cor Iesu Verbo Dei substantialiter unitum, Miserere nobis. Cor Iesu Majestatis infinite, Miserere nobis. Cor Iesu Templum Dei Sanctum, Miserere nobis. Cor Iesu Tabernaculum Altissimi, Miserere nobis. Cor Iesu Domus Dei et Porta Caeli, Miserere nobis. Cor Iesu Fornax Ardens Caritatis, Miserere nobis. Cor Iesu Justitiae et Amoris Receptaculum, Miserere nobis. Cor Iesu Bonitate et Amore Plenum, Miserere nobis. Cor Iesu Virtutum Omnium Abyssus, Miserere nobis. Cor Iesu Omni Laude Dignissimum, Miserere nobis. Cor Iesu Rex et Centrum Omnium Cordium, Miserere nobis. Cor Iesu in quos sunt omnes thesauri sapientiae essentiae, Miserere nobis. Cor Iesu in quo habitant omnis plenitudo divinitatis, Miserere nobis. Cor Iesu in quo Pater sibi bene complacuit, Miserere nobis. Cor Iesu de cuius plenitudine omnes nos accepimus, Miserere nobis. Cor Iesu desiderium colium aeternorum, Miserere nobis. Cor Iesu patiens et multe misericordiae,
miserere nobis, Cor Iesu dives in omnes qui invocante, miserere nobis, Cor Iesu fons vitae et sanctitatis, miserere nobis, Cor Iesu propitiatio pre peccatis nostris, miserere nobis, Cor Iesu saturatum opprobris, miserere nobis, Cor Iesu atritum propter genera nostra, miserere nobis, Cor Iesu usque ad mortem obediens factum, miserere nobis, Cor Iesu lancia perforatum, miserere nobis, Cor Iesu fons totius consolationis, miserere nobis, Cor Iesu vita et resurrectio nostra, miserere nobis, Cor Iesu pax et reconciliatio nostra, miserere nobis, Cor Iesu victima peccatorum, miserere nobis, Cor Iesu salus in te sperantium, miserere nobis, Cor Iesu spes in te moriesium, miserere nobis, Cor Iesu deliciae sanctorum omnium, miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Iesu mitis et humilis corde, facor nostrum secundum cor tuum, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, respice in corde electissimi filii tui, et in laudes et satisfactiones quasi nomine peccatorum tibi persolvit, eiusque misericordiam tuam petentibus tu veniam concede placatus, in nomine ius dem filii tui Iesu Christi, qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus, da Carta Encíclica do Papa Pio XI, de 1928. Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é deles tão ingratamente correspondida, com esquecimentos, friezas e desprezos. Eis-nos aqui prostrados, diante do vosso altar, para vos desagravarmos com especiais homenagens da insensibilidade tão insensata e das nefandas injúrias com que é de toda a parte alvejado o vosso dulcíssimo coração. Reconhecendo, porém, com a mais profunda dor, que também nós, mais de uma vez, cometemos as mesmas indignidades, para nós, em primeiro lugar, imploramos a vossa misericórdia, prontos a expiar não só as próprias culpas, mas também as daqueles que, errando longe do caminho da salvação, ou se obstinam na sua infidelidade, não vos querendo como pastor e guia, ou faltando às promessas do batismo, sacudiram o suavíssimo jugo da vossa santa lei. De todos estes tão deploráveis crimes, Senhor, queremos não só hoje desagravar-vos, mas particularmente dos costumes e imodéstias do vestir, de tantos laços de corrupção armados à inocência, da violação dos dias santificados, das execrandas blasfémias contra vós e os vossos santos, dos insultos ao vosso vigário e a todo o vosso clero, do desprezo e das horrendas e sacrílegas profanações do sacramento do divino amor, e, enfim, dos atentados e rebeldias oficiais das nações contra os direitos e o magistério da vossa Igreja. Oh, se pudéssemos lavar com o próprio sangue tantas iniquidades! Entretanto, para reparar a honra divina ultrajada, vos oferecemos, juntamente com os merecimentos da Virgem Mãe, de todos os santos e almas piedosas, aquela infinita satisfação que vós ofereceste ao Eterno Pai sobre a cruz, e que não cessais de renovar todos os dias sobre os nossos altares. Ajudai-nos, Senhor, com o auxílio da vossa graça, para que possamos, como é nosso firme propósito, com a viveza da fé, com a pureza dos costumes, com a fiel observância da lei e caridade evangélicas, reparar todos os pecados cometidos por nós e pelos nossos próximos, impedir, por todos os meios,
novas injúrias à vossa divina majestade e atrair ao vosso serviço o maior número de almas possível. Recebei, ó benigníssimo Jesus, pelas mãos de Maria Santíssima Reparadora, a espontânea homenagem deste nosso desagravo e concedei-nos a grande graça de perseverarmos constantes até à morte no fiel cumprimento dos nossos deveres e no vosso santo serviço, para que possamos chegar todos à pátria bem-aventurada, onde vós, com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais Deus por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Terminamos assim esta nossa hora santa em desagravo e reparação ao Sagrado Coração de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo.